Beleza, hoje é dia 21 de agosto. Bora lá, 21 de agosto de 2026. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, Java. Vamos fazer a explicação dos códigos das atividades da aula de hoje, que são os códigos das atividades 4 e 5. Já está aí na tela. Bora lá. Primeira atividade, atividade Prog 4. Tá, o que a gente vai estudar no Prog 4 hoje? Algumas... Vamos... Deu certo aí? Entrou? Foi? Beleza. Qualquer dúvida, pergunta, hein? Eu vou mostrar para vocês alguns métodos da classe. Lembra que na semana passada vocês tiveram o primeiro contato com o conceito de classe em Java. Foi quando eu expliquei para vocês a classe string e mostrei lá na documentação do Java que eu vou até abrir essa documentação de novo, porque eu acho legal mostrar. Vamos lá de novo. Deixa eu abrir ela aqui de novo, ó. Recursos do desenvolvedor, Java, eu sei que é docs.java. Deixa eu ver se eu acho aqui. Documentação. Java. Tá. Aí tem a classe que a gente vai ver na atividade hoje, é a classe matemática Math. Essa classe aqui, ó, MATH. Então, se eu colocar aqui MATH e der um Enter, vamos ver se ele vai achar para a gente. Aqui, Java, plataforma SE, tá. Então, aqui, ó, eu achei a classe Math, tá vendo? E aí, se eu consultar na documentação do Java, nessa classe, eu tenho vários métodos, ó. Vários métodos. Quais nós estamos testando na nossa atividade? Nós estamos testando o max, min, sqrt, abs. Se a gente procurar, estão todos aqui, ó. Quer ver? Ó? Max está aqui, ó. Max está aqui, o min está aqui, sqrt está aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer testes com alguns métodos dessa classe. Depois, a gente vai ver também aqui, ó, os booleanos. O booleano aqui, nesse caso, ele é um tipo primitivo, tá vendo? Ó? Letra minúscula, boolean, é um tipo primitivo. Se fosse uma classe, a gente começaria com a letra maiúscula, tá? E vamos testar também o if-else e um operador ternário e o switch, que é o case. Caso seja assim, faça aquilo. Caso seja isso, caso seja aquilo, caso contrário. Então, esses são os conteúdos que a gente vai estudar nessa atividade Prog 4, tá? Então, vamos lá. Deixa eu rodar ela aqui já de uma vez. Java... Eu vou aproveitar para fazer mais algumas observações aqui. Ó. Quando eu faço Java C prog 4.java, eu estou passando o meu código-fonte para o compilador para que ele faça a verificação de sintaxe no meu código-fonte e, caso não haja nenhum erro, ele faça a compilação e gere os bytecodes, que é o ponto .class. Certo? Fiz isso, dei um dir, então ele gerou aqui para a gente o... Espera aí que eu vou dar um dir. Aí. Ele gerou para a gente o prog4.class. Ele gerou os bytecodes. Se eu quero executar os bytecodes, eu vou usar Java prog4. Ok? Aí ele processa, o interpretador Java processa o arquivo que foi compilado, que são os bytecodes
que está lá no prog4.class. Se eu já vi alguns alunos fazendo isso acidentalmente, às vezes você faz assim, ó, você fala Java prog4.java. O que eu estou fazendo aqui? O Java é um interpretador. O que ele faz? Ele executa algoritmos Java. Ok. Ele pode executar os bytecodes, que é o .class, ou ele pode interpretar e executar direto do código-fonte. Então, se eu fizer isso aqui, ó, Java prog4.java, eu estou mandando para o interpretador Java direto o meu código-fonte. Ele também vai funcionar. Mas são duas situações diferentes, tá? Então, para você testar o seu algoritmo, as duas formas funcionam. Mas, quando você está desenvolvendo um software em Java, você, na hora de disponibilizar o sistema para rodar lá na máquina do cliente, você precisa fazer o processo de compilação, gerar os bytecodes para enviar para a máquina do cliente apenas o sistema compilado. Porque, afinal de contas, teoricamente, você, como proprietário do código-fonte, esse código-fonte seu é o patrimônio do sistema que você desenvolveu, certo? E quando você manda os bytecodes, a pessoa não tem acesso à inteligência que você colocou no seu software. Então, eu vou deixar aqui, ó, Java Prog 4, vamos deixar o resultado aqui para a gente acompanhar o resultado de acordo com o código-fonte que está escrito, ok? Então, vamos lá. Então, criamos a classe Prog 4, o método main, que é por onde inicia a execução do nosso algoritmo, e aqui no primeiro bloco de linhas de algoritmo, do nosso algoritmo, nós temos o uso da classe math. Eu estou mostrando uma mensagem A igual. E eu estou usando o método max da classe math para que ele me fale qual o maior valor entre os números que eu coloquei dentro do parênteses. 52,23. Qual que é o máximo? Ele mostrou 52. Então, o max desse conjunto de números é 52. Depois, a gente mostra aqui um espaço, vírgula, espaço, e a gente usa o min para mostrar qual que é o mínimo dos valores que estão dentro do parênteses. Ele mostrou o 12, ok? Então, eu dei as opções 12,33, ela falou, ó, o menor, o mínimo é o 12. Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui, de diferente, eu vou até abrir a atividade da semana passada, que é o Prog 3, para fazer um paralelo. Nesse Prog 3, nós testamos a classe string com seus métodos. E aí vocês vão perceber o seguinte. Olha só a classe string. Aqui eu criei uma instância da classe string, que eu chamei de nome cliente. E aí, é essa instância que eu criei, que a partir dela eu uso os métodos da classe string, tá vendo? Diferente da atividade de hoje, onde a classe math, eu não criei uma instância dela. Eu usei ela direto. Usei ela, a classe, com os seus métodos. Então, isso, de vez em quando, é possível de se fazer, tá? Então, eu estou usando aqui, ó, o máximo e o mínimo. E ele me mostrou essa informação aqui na letra A. Depois, eu uso novamente aqui na letra B para mostrar a raiz quadrada do número 64. Raiz quadrada do número 64, ele retornou aqui, ó, 8.0. Depois, eu falo para ele que eu quero o valor absoluto de menos 4.7. O valor absoluto, ele despreza sinal positivo ou negativo. Então, quando eu falei o ABS, menos 4.7 virou 4.7. E na letra C, eu usei o método random para gerar um número aleatório. Então, veja que na letra C, ele gerou um número aleatório 0.65, 16, 64, 71, 89, 26, 52, 19.
Depois, olha aqui que usando o que a gente aprendeu na aula passada. Eu mando gerar um número aleatório, multiplicar por 101 com ao cache. Lembra que a gente aprendeu o cache na aula passada? Faça um cache para colocar numa variável que eu chamei de int, que é do tipo primitivo int, número aleatório. E depois eu mostro esse número aleatório. Então, aqui, ó, na letra D, o número aleatório é 34. Esse 34 é um número aleatório resultado dessa expressão matemática, onde eu gero um número aleatório, que ele é gerado nesse formato, 0 ponto alguma coisa, multiplico por 101 e depois faço um cache para pegar só a parte inteira e colocar na variável o número aleatório. Se vocês perceberem aqui, eu vou executar esse prog4 de novo, e aí vocês vão ver que, olha o que aconteceu. O número aleatório aqui era 0,6516. Aqui deu o que agora? Deu 0,1735. Tá vendo? Então, o número aleatório, ele é gerado nesse formato, a partir do método random da classe math. E aqui, ó, ele gerou um 94. Então, tá vendo que cada vez que você executa, esse número aleatório gerado é diferente. Isso aqui é interessante porque tem alguns exercícios que eu quero que vocês tentem criar, vocês, os algoritmos, porque essas primeiras atividades, o objetivo é mostrar para vocês vários, são mais de 30 já prontos. Eu já tenho mais de 30 códigos desses prontos para mostrar para vocês e explicar para que vocês tenham uma excelente noção da linguagem de programação Java. Mas daqui um pouquinho, já na próxima aula, ou não sei se hoje vai dar, eu já quero passar algumas pequenas tarefinhas para ver se vocês conseguem criar esses códigos, tá? E aí é aquilo que eu tenho falado para vocês. Tente você realmente criar esse código para você aprender, ok? Bom, vamos agora para a próxima etapa aqui, que é dos booleanos, para testar o booleano. Então, o booleano é uma variável que aceita verdadeiro ou falso. Então, eu criei aqui um booleano, uma variável com o nome sou feio. Lembra do padrão que eu falei para a gente usar na nomenclatura? Quando eu tenho uma variável cujo nome ela é formado por duas palavras juntas, a primeira palavra começa com minúsculo, porque é só uma variável, mas a segunda eu ponho uma letra maiúscula. Ó. Sou, o feio está com maiúsculo. Verdadeiro, outra variável, gosto de pimenta, falso. E aí depois eu estou mostrando o conteúdo dessas variáveis. Na letra E eu estou mostrando sou feio, na letra E sou feio está verdadeiro, na letra F gosto de pimenta está falso. E aí depois, na letra G, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando e mostrando se esse número aleatório que foi gerado, se ele é menor que 30. Isso aqui é uma expressão. Número aleatório menor que 30, isso aqui vai voltar um verdadeiro ou falso. Então, na letra G, aqui deu falso, porque o número aleatório não é menor do que 30. O número aleatório gerado aqui é 34. Por isso que aqui na letra G, ele mostrou falso, porque 34 não é menor do que 30. E depois ele pergunta, número aleatório é maior que 70? Também é falso. Também é falso porque 34 não é maior que 70. Vamos aqui embaixo, ó, na outra execução que a gente fez. 94. A gente está valendo a letra G. 94 é menor do que 30? Falso. 94 é maior que 70? Verdadeiro. Tá vendo? É essa linha aqui que a gente está avaliando. Ó. Essas duas situações de condição. Número aleatório menor do que 30, número aleatório maior que 60. O número aleatório aqui é 94. Na primeira questão, deu falso, porque 94 não é menor do que 30, então deu falso. Na segunda, deu verdadeiro. Por quê? Porque 94 ele é maior que 70. Então, esse aqui deu verdadeiro. Tudo bem? Na sequência, é o if. Esse if tem, vocês devem ter estudado isso em algoritmos. É a mesma coisa? E nós vamos estudar isso aqui na linguagem de programação 2 também, quando a gente for estudar PHP. Então, nós temos a situação mais simples, um simples if, onde eu pergunto uma condição, se é verdadeira, é executado o que está dentro dele. Então, aqui está 20 maior que 18? Sim, é verdadeiro. Então, ele mostra aqui a letra H. A letra H está aqui, ó.
Foi apresentada lá. Depois tem o if-else. Aí é uma outra situação. Se o número aleatório é menor que 50, ele mostra isso aqui, ó. Se não, ele mostra isso aqui. Então veja que a gente tem duas situações interessantes aqui, ó. Nessa primeira vez que eu executei o nosso código, deu 34. Então ele está falando aqui, ó, que número aleatório é menor que 50. Ou seja, isso aqui foi verdadeiro, ó. Já na segunda situação, número aleatório maior ou igual a 50, que é essa outra situação aqui, ó. Por quê? Porque o número aleatório aqui é 94. Foi até interessante executar duas vezes para a gente mudar, né? Aqui a gente executou de novo, ó. Então, o que está antes aqui, ó, é 34, o número aleatório aqui é 94. Por isso que aqui os resultados foram diferentes com base no if que a gente implementou. Aí tem um outro if aqui, ó. Essa estrutura, if, else, if, né? If, else, if, else, if, else, if, else. Então eu tenho essas situações aqui, ó, onde será avaliado. Número aleatório é menor que 20? Se for, ele mostra isso aqui. Se o número aleatório for menor que 40, ele mostra isso aqui. Se for menor que 60, isso aqui. Então vamos ver o que ele mostrou? Na primeira situação, ele mostrou na letra J. Número aleatório menor que 40. Foi aqui que ele entrou. Ó. Então perceba que se ele entrou aqui, ele não entra nos próximos. Porque senão ele tinha mostrado esse aqui também, ó, se ele fosse testar esse aqui. Então, quando você faz essa estrutura de if uma condição, else if, outra condição, else if, outra condição. Quando ele acerta uma verdadeira, ele não testa as próximas. Perceba isso por quê? Porque quando ele falou que era menor que 40 aqui, ó, ele já passou lá para frente, porque ele não mostra essa letra J mais de uma vez lá no nosso código, no nosso resultado. Então tem, ó, se é menor que 40, se é menor que 60, se é menor que 80, se não, aí esse se não aqui é o seguinte, sem o if, né? Esse se não não deu certo em nenhuma, então ele vai e faz essa daqui. Bom, depois, novamente, estamos usando a classe string para criar uma instância da classe string que se chama frase, e nessa instância da classe string que se chama frase, nós vamos colocar uma informação. E essa informação, ela vai ser colocada da seguinte forma. Aqui nós temos uma situação que vai dar verdadeiro ou falso. Se der verdadeiro, ele faz isso, se der falso, ele faz isso. Então, vamos lá. O que vai ser colocado dentro de frase? Se o número aleatório for menor que 50, ele vai colocar menor que 50. Se não, se isso aqui for falso, ele vai colocar maior que 49. Vamos ver o que aconteceu? Aqui o D era 34. Então, o que ele mostrou aqui? Ó? 34 menor que 50. Vamos testar os próximos. Isso, a gente está olhando aqui, ó, na letra K, tá? Ó. É aqui, ó. Letra K, o número aleatório que foi testado aqui, e aí ele mostra o que foi colocado dentro de frase. O que foi colocado dentro de frase? Número aleatório é menor que 50? Verdadeiro. Se é verdadeiro, ele coloca esse dentro de frase. E se fosse falso? Ele colocaria esse. Então, tem uma interrogação e tem 2 pontos, tá? Olha a segunda situação. O número aleatório aqui é 94. Então, lá na letra K, aqui, o que ele fez, ó? O que deu? Número aleatório é menor que 50? Falso. Então, frase é maior que 49. Então, quando ele mostra aqui, ó, ele mostra 94 maior que 49. Ele usou essa opção aqui. Quando, nessa primeira execução, deu esse aqui verdadeiro, ele mostrou esse, ó, menor que 50.
Quando, na segunda execução, o número aleatório era 94, isso aqui deu falso, dentro da frase foi armazenado maior que 49. E aí ele colocou isso aqui, ó. Ok? Para finalizar, nós temos o switch, que é o case. Ó, esse switch, o que eu faço? Bom, antes, vamos lá. Nós criamos uma variável, número aleatório. Ela já está definida lá atrás. É a mesma variável, número aleatório. Só que agora eu vou colocar uma outra informação nela. E essa informação é a seguinte. Eu uso o método da classe math para gerar um número aleatório, multiplico esse número aleatório por 7, e o resultado dessa multiplicação, eu faço um cast para int e coloco dentro de número aleatório. Depois eu testo. Se o número aleatório for 1, ele faz isso. Se for 2, ele faz isso. Se for 3, isso. Se for 4, isso. Se for 5, isso. Se for 6, isso. Se for 7, isso. Se não deu nenhuma dessas situações, então ele faz esse aqui. Então, vamos lá. Número aleatório, no primeiro caso aqui, ó, que foi gerado para a letra L, KLL. Deu 0 desconhecido. E na segunda vez, também, de novo, deu 0 desconhecido. Então, eu vou executar isso aqui pela terceira vez. Java Prog 4. Deu 0 desconhecido de novo. Nossa Senhora, vamos de novo. Opa! Agora deu 4 quarta. O que aconteceu? Esse número aleatório gerado vezes 7, quando feito o cast para int, gerou o número 4. Quando gerou o número 4, ele veio nessa situação aqui e executou isso aqui. Ok? Tranquilo, prog 4? Alguma dúvida? Então vamos para o prog 5. Vou fazer a compilação do prog 5, Java C, prog 5.java. Java prog 5. Pronto, vamos lá, vamos ver o que a gente tem no prog 5. Bom, no prog 5, nós vamos aprender 3 opções de estruturas de repetição em Java. While, do while e o for. Então, vamos lá. O primeiro, while. Mais uma vez, estamos usando o método random para gerar um número aleatório, multiplicando por 50. Quando eu multiplico por 50, eu estou gerando um número aleatório entre 0 e 49. Quando eu faço esse cast para int, eu converto esse número para int e coloco na minha variável. Então, eu estou gerando um número... Ó, como é que eu gero um número aleatório em Java entre 0 e 49? Match random multiplicado por 50. Criei um IDX contador, que também é um int, com valor 25. E aí, na letra A, o que eu estou mostrando para você? Que eu estou usando o while, que vai do IDX contador até o número aleatório. Então, vamos ver o que ele mostra aqui nessa primeira situação, na letra A. Na letra... cadê? Letra A. Aqui, ó, executei, foi de 25 até 24. O que ele mostrou? Nada. Mostrou nada aqui, ó. Porque de 25 até 24 já era. 25 é menor ou igual a 24? Não. Se não é, ele vai embora. O while, ele vai fazer o que está aqui dentro enquanto esta condição for verdadeira. Então, eu vou executar o código de novo para a gente tentar um outro número aleatório. Continuou 25 e 24 de novo. 25 e 10. 25 e 2. Calma aí, deixa eu limpar a tela, vamos tentar de novo. Agora deu. Na letra A, ó, ele fez de 25 a 39. Por quê? O número aleatório que deu aqui foi 39. Se deu 39,
Esse cara de 25 a 39, ele mostrou aqui, ó, 25, 26, 27, 28, 29, até 39. Ok? Ou seja, 25 é menor que 39? Sim. Mostra 25, vírgula, e o 25 passa para 26. 26 é menor que 39? Sim. Mostra o 26 e o IDX contador passa para 27. Então, eu tenho uma estrutura de repetição que vai processar tudo que está aqui dentro enquanto esta condição for verdadeira. A diferença é que nesse algoritmo aqui eu gero um número aleatório para que a gente possa simular e fazer vários testes diferentes. Eu poderia criar aqui um IDX contador que começa de 5 e um número final que começa de 50 e mostrar de 5 até 50. Certo? A outra situação é o do while. Qual que é a diferença? Vamos lá, vamos ver aqui. O IDX contador começa com 25. Veja o que acontece quando o número aleatório for menor que 25. Só para mudar de linha, dá um print ln aqui para ele mudar de linha. Aí vamos para a letra B. 25 a 39. Do mesmo jeito, mostrou igualzinho, de 25 a 39 na letra B. Por quê? Qual que é a diferença desse formato com esse formato? Aqui, ele executa primeiro e pergunta depois. Aqui, ele pergunta primeiro e executa depois. Então, ele pergunta, isso aqui é verdadeiro? Faça. É verdadeiro? Faça. É verdadeiro? Faça. É verdadeiro? Não. Vai embora. Segue o seu caminho. Aqui é o seguinte, faz, pergunta. Faz uma vez. É verdadeiro? Faz de novo. É verdadeiro? Faz de novo. É verdadeiro? Não. Segue seu caminho. Ok? Então, são duas estruturas de repetição que fazem a mesma coisa. A diferença é que na primeira eu já quero testar de cara antes de fazer a primeira vez. Na segunda, eu faço a primeira vez, independente da condição de parada, e depois eu faço o teste. Tudo bem? Vocês estão muito quietinhos, vocês estão entendendo mesmo? Beleza, vamos seguir então. Bom, aí aqui está falando para executar o programa várias vezes para testar o número aleatório maior e menor que 25. A gente já pegou, né, o 39, que é maior que 25, e a gente pegou aquela situação onde o número era... Aqui, aqui o número aleatório agora é 2. A diferença. Olha que interessante aqui, Na letra B agora, ele mostrou 25 uma vez. Por que ele mostrou? Porque ele faz primeiro. Mostra o 25, passa para 26, o 26 é menor ou igual a 2? Não, não é. Falso. Então ele vai seguir seu caminho. Mas está vendo que aqui ele mostrou o 25 e aqui ele não mostrou nada? Por quê? Porque nesse aqui ele já perguntou, 25 é menor que 2? Menor ou igual a 2? Não. Então segue seu caminho. Aqui ele mostrou primeiro, mostrou 25, vírgula, passou o IDX para 26, depois ele vem perguntar, 26 é menor ou igual a 2? Não. Então segue seu caminho. Por isso que aqui não mostra nada e aqui mostra o 25. Porque aqui pergunta primeiro e aqui ele pergunta depois de fazer a primeira. Vocês devem, eu acho que depois de algoritmo, vocês sabem bem que é uma estrutura de repetição, né? É um bloco de algoritmo que você tem uma estrutura dessa, que são as estruturas de repetição, e dentro dessa estrutura tem um bloco de código que é processado várias vezes, dependendo de uma condição de parada. Essa aqui é a condição de parada. Vai parar de executar o que está dentro quando aquela condição de parada deixar de ser verdadeira. Certo? Jóia, vamos seguir então. Aqui está mostrando para mudar de linha, agora nós vamos para o for. O for, ele é muito específico, olha que interessante.
mostrando os valores de x, iniciando de 25, indo até o número aleatório. Então, aqui no for, eu já falo o seguinte, ó, eu tenho for, dentro do for eu posso ter várias linhas de código, e essas linhas de código serão processadas várias vezes, dependendo do que você especificar aqui no for. E aqui eu estou especificando o seguinte, ó, eu vou ter um x que começa com 25, enquanto esse x for menor do que o número aleatório, eu processo o que está aqui dentro e depois somo 1 nesse x. Então, vamos ver aqui o que está aparecendo na letra C. Na letra C, aqui nesse primeiro caso, ele mostrou ó, de 25 a 39. Nesse aqui, ó, ele não mostrou nada. Por quê? Ué, porque o x vale 25, o número aleatório vale 2, então, vamos embora. O x é menor ou igual ao número aleatório? Não. O x é 25, o número aleatório é 2. É menor ou igual? Não é. X não é menor ou igual a 2. Então, vamos embora. Segue o fluxo. Vamos sair da estrutura de repetição do for. Já foi diferente nessa outra execução aqui, ó. Nessa outra execução aqui, ele foi de 25 indo até 39. Que é o que está falando aqui, ó, mostrando o x de 25 indo até o número aleatório. Na letra D, aí vem a parte mais divertida da brincadeira, que é você colocar uma estrutura de repetição dentro da outra estrutura de repetição. Quer ver? Deixa eu tentar fazer uma simulação. Quem assistir esse vídeo depois vai entender. Imagina o seguinte. Você é uma estrutura de repetição. Na sua estrutura de repetição, você tem 5 frutas. Por 5 frutas. Para cada fruta que você passar, você vai mandar para ele bater 3 palmas. Entendeu? Então, como é que você começa? Abobrinha. Aí passa para ele 3 palmas. Voltou para você. Outra fruta. Laranja. Passa para ele 3 palmas. Por quê? Porque você é uma estrutura de repetição que vai rodar 5 frutas. Só que para cada vez que roda uma na sua repetição, tem a dedo que roda várias. É isso que eu vou tentar explicar e mostrar para vocês aqui. Ó. Então, olha só. Eu tenho um for. Dentro desse for, eu tenho um bloco de código que vai ser executado, onde o K começa com 1, enquanto o K for menor ou igual a 3, ele vai processar tudo isso aqui, ó. Então, o K valendo 1, ele faz, volta aqui, K é menor que igual a 3? É. Então, K mais, o K passa a valer 2, aí ele faz tudo isso aqui. K vale 2, é menor ou igual a 3? Sim. Então, K passa a valer 3. Ele vem cá e faz tudo isso de novo. Ok? Só que, cada vez que eu falo que ele faz tudo isso aqui dentro tem uma outra situação, que é um M, que começa com 2, enquanto o M for menor ou igual a 6, ele faz isso aqui e faz o M mais. Então, olha que louco. Ó, vamos começar? Gente, na época que eu ensinava programação, teve uma época, olha para você ver como vocês são privilegiados. Vou entregar minha idade, que lá na década de 90, quando eu ensinava programação de computador, não tinha computador. A gente aprendia programação, imagina programação no caderno, numa folha de caderno. E como é que a gente fazia para saber como é que esse algoritmo ia rodar depois lá no computador, lá no laboratório? Fazer uma simulação. E essa simulação aqui era mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho K, é uma variável. Okay? E eu tenho o N, que é outra variável. Eu estou simulando espaço de memória de computador. Então, vamos começar a brincadeira. A brincadeira que eu vou simular para vocês é essa daqui, ó. Ok? Eu vou fazer aqui no computador, porque aí a explicação fica gravada em vídeo. Quem assistir de novo depois para relembrar vai entender melhor, tá? Vou usar essa poderosa ferramenta aqui que vocês devem conhecer, ó.
O Windows... A única coisa que o Windows fez desde a versão do Windows 3.0, que nunca deixou de existir no Windows e é a ferramenta mais poderosa, é essa aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Então, eu tenho K e tenho M, ok? Ó, que é isso aqui, ó. K começa com 1, M começa com 2. Tá, então vamos começar aqui, ó. Chegamos aqui, o fluxo de execução do algoritmo chegou nessa linha. Então, o que ele faz? Ele cria o K e dentro do K ele coloca 1. Aqui, ó. K é igual a 1, certo? Beleza. Aí ele pergunta, K é menor ou igual a 3? Sim. Se é sim, ele vai fazer tudo que está aqui dentro, certo? Então, ele vai mostrar isso aqui. Então, ele mostra K igual a K. Então, isso vai sair lá na tela do computador, tá? Ele vai mostrar o K igual a 1. A gente pode até abaixar isso aqui para visualizar. Quer ver? Espera aí. CLS. Vou deixar as duas coisas aqui para a gente simular. Então, ele mostra lá na tela do computador K igual a 1. Ele está mostrando aqui, ó. M igual. Então, ele mostrou até aqui, ó. M igual só. Aqui, ó. M igual. Show? Beleza. Então, vamos seguir. Aí, ele chegou nessa linha aqui, ó. Ué, então tem um M que começa com 2. Então, esse M aqui começa com 2. M é menor ou igual a 6? Sim. Então, ele vai executar isso aqui. Então, ele mostra um M e a vírgula. Quanto é que vale M? Então, ele mostrou, ó, aqui, ó, 2 e a vírgula, tá vendo? Ele está completando. O que eu estou marcando de branco aqui, ó, é o que ele está mostrando, certo? Deixa eu pegar isso aqui, colocar. Opa, só um minutinho que eu quero ter tudo na tela aqui para a gente poder visualizar tudo. Então, ele mostrou até agora, ele mostrou aqui, ó, 2 vírgula. Exatamente, ó, o M e a vírgula. Então, é aquele 2, aquela vírgula, certo? Aí ele volta aqui em cima e faz o quê? M mais mais. O M que valia 2 passa a valer 3. 3 é menor ou igual a 6? Sim. Então, ele mostra 3 e a vírgula. Olha lá, ó. 3 e a vírgula. Certo? Aí ele volta aqui em cima e faz o quê? M mais mais. O M passa a valer 4. 4 é menor ou igual a 6? Sim. Então, o que ele faz? Mostra 4 e a vírgula. Então, ele mostra 4 e a vírgula. Aí ele faz o quê? M mais mais. O M passa a valer 5. 5 é menor ou igual a 6? Sim. Então, ele vem cá e mostra 5. Mostra 5 e a vírgula. Mostrou 5 e a vírgula. Depois, o que ele faz? M mais mais, o M passa a valer 6. 6 é menor ou igual a 6? Sim. Então, ele mostra o 6 e a vírgula. Aí, depois, o M passa a valer 7. 7 é menor ou igual a 6? Não. Então, ele vai embora. Vem aqui e muda de linha. Por isso que aqui ele pôs o 6 e a vírgula e passou para baixo. Quando ele termina esse bloco aqui, ele volta para onde? Para cá. E o K, que valia 1, passou a valer 2. 2 é menor ou igual a 3? Sim. Então, ele volta aqui e imprime aqui, ó. 2, e ele imprime aqui, ó. K igual a 2, M igual, é o que ele imprime aqui. E aí ele começa tudo de novo. M é igual a 2. M é menor ou igual a 6? Sim. Então, ele vai e mostra o 2 de novo. Aí ele começa a montar tudo de novo. Então, esse bloco que você está vendo se repetir aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ele está sendo repetido aqui dentro, ó. Ele é repetido para cada vez que o K muda de valor. Então, o K valia 1, M, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, o K vale 2, M, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, o K vale 3, o M, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui, gente,
é uma das coisas mais poderosas que a gente tem em programação, em algoritmos, sabe por quê? Porque isso aqui me permite trabalhar com matriz, vetor matriz. O que é uma matriz? Uma matriz é uma variável que tem mais de uma dimensão. É uma planilha eletrônica é uma matriz que tem linhas e colunas, certo? Só que eu posso ter matriz com mais de duas dimensões. Você imagina uma matriz com três dimensões. O que é isso? Imagina que você tem uma planilha e cada célula da planilha é possível ter várias informações. Então, eu tenho linha, coluna e um terceiro cara para atingir essa terceira dimensão da minha matriz. E eu já trabalhei em projetos onde eu cheguei a trabalhar com matrizes de 3, 4 dimensões. Tudo bem aqui? Alguma dúvida aqui no... Tá de boa? Prog 4, 5, podemos dar como encerrado? Beleza. Então, se vocês quiserem fazer um intervalinho, tomar um café, depois do intervalo, às 3h30, a gente começa a próxima aula. Fechou? Assim que ele tinha mandado no... a atividade. Então, eu acho que ele mandar. Ah, ela mandou? Eu vou olhar lá. A Cecília mandou no Ceterão, a atividade do próprio 5. Tá. Eu consegui mandar os meus também. Não, mas